Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor José, em mais um vídeo de exercício. Hoje falando um pouco sobre a panturrilha em pé. Bom, a panturrilha em pé é um músculo, o exercício da panturrilha em pé é um dos exercícios que são importantíssimos para você fazer, né? Decorrente não só porque até alguns falam que é o segundo coração, né? Mas ele não só que tem algumas, vamos dizer assim, canais que passam aqui no nosso corpo, que alguns interligam a panturrilha ao coração, como é importante você sempre estar trabalhando a questão de massa muscular, né? Porque lá na velhice a gente já tem uma perca de massa grande, então se você mantém o seu treino em todos os membros inferiores, dificilmente você vai ter problemas de movimentação, né? Vocês podem ver vários vídeos de pessoas que não praticam atividade física, que tem que acabar se apoiando em alguma coisa, porque teve uma perca de massa muito grande, não faz atividade física e, consequentemente, o corpo cobra. Tá? Então, a panturrilha é importante principalmente em situações do dia a dia. Vamos dar um exemplo quando você vai subir a escada. Se você tem a panturrilha forte, dificilmente você vai sentir aquelas dores. Tá? Além que também qualquer tipo de atividade que você faça, vai uma escalada, você vai subir fazer uma caminhada numa subida, vai correr alguma coisa, você precisa ter as panturrilhas fortes. Todos os membros, mas especificamente a panturrilha. Então, a gente sempre tem que dar atenção a ela, né? Alguns não gostam de fazer, mas pense que no dia a dia, em atividades que você faz de pedalar, correr, não importa, qualquer coisa, que você usa os membros inferiores, que caminha, que corre, você precisa também trabalhar a panturrilha. Tá. Aí algumas recomendações. Para quem foca em hipertrofia, podem jogar de 3, 4 séries de 12 repetições, dependendo muito da pessoa, se ela é iniciante, podendo fazer 3, e se ela já está, acredito que dá para fazer mais, pode até fazer 4 para uma pessoa que já está mais treinada. Avançado, você tem vários métodos, né? Você pode fazer 4, 5 séries, você tem fatores de isometria, entre outras questões. Mas como eu falei, eu não vou focar muito na parte de treino. Eu vou tentar focar hoje mais na execução. Tá? De emagrecimento, você jogando 15 repetições, 3 para iniciante, 4 para quem já está mais treinado. Tá? E aí, a dúvida muitas vezes, eu vou optar aqui de fazer um step. Tá? No vídeo anterior que eu fiz, falou um pouco sobre exercício no step, então vou usar. Talvez vocês não vão conseguir enxergar aqui, tá? Mas ele está aqui, tá? Então, qual que é o primeiro ponto? Vamos supor que eu tô lá na academia, como deve ser a posição dos meus pés, tá? Eu vou estar me apoiando aqui, né? E deixar a ponta dos pés aqui apoiando, certo? Aí, alguns têm dúvida, mas eu ponho o pé inteiro. Não, você põe só a parte inicial dos pés, tá? Quase os dedos completos, vamos dizer assim. Só que chegou na metade do pé, você deixa para fora o resto, tá? Então a ponta do pé vai ficar na base. E aí você vai elevar as pernas e descer. Alguns têm dificuldade de saber, falam assim, professor, o movimento eu faço mais rápido, faço mais leve, tá? Para você que opta por querer sentir a musculatura, porque quando você treinar alguma coisa, você precisa, no momento de descanso, pelo menos sentir, tá? Vamos supor que a pessoa já é treinada, tá? Vou pôr nessa situação no momento. Então, ela tem que sentir, pegar a panturrilha, então sentir aquela queimação, tá? Aí, obviamente, muitas vezes ela não vai focar só em 12 repetições, vai talvez chegar até a fadiga ou fazer a progressão de carga, chegar até 12, mas por mais carga. Então a ideia, no caso, vamos supor uma pessoa que já está mais avançada, é você poder sentir pegar mesmo. Então, por exemplo, eu subo, eu dou uma segurada uns 2 segundos e desço completamente. Subi, desci, tá? Vamos supor uma pessoa que seja iniciante. Então, a minha preocupação é mais em execução. Não ficar pondo tanto essas técnicas assim de segura, desce. Não, eu quero que ele execute corretamente. Aí, posteriormente, eu já vou incluindo algumas técnicas. Então, para uma pessoa iniciante, vai subir e descer as pernas. Subir e descer. Uma coisa que muitas vezes a pessoa iniciante que nunca fez, ela faz esse movimento aqui, ó.
principalmente algumas pessoas de idade. Então, é onde você tem que ter bastante atenção, tá? O que eu procuro fazer? Eu sempre fico de olho e vou tentando corrigir o aluno para que mantenha a coluna reta. Então, sempre manter a coluna reta. Por quê? Se você faz esse movimento e joga para trás, não está adiantando nada. A ideia é você estar com a coluna reta, jogando lá em cima e descendo, tá? E também não fazendo movimento curtinho, porque não vai adiantar nada. Você pode até fazer esse movimento, mas tem que sentir alongar. Porque se você faz isso aqui, você não está dando o estresse ao músculo. Porque um ponto até para a gente salientar que é o seguinte: pensa que o exercício, ao olhar do corpo, não é uma coisa que ele quer, né? Não é uma coisa assim que ele está alegre, né? Porque é um estresse, o corpo quer ficar parado. Então o exercício é um estresse da musculatura. E aí a gente sempre comenta do período de descanso. Então, se você faz um bom treino que eu falo, uma boa execução, onde você termina aquele exercício e fala, nossa, senti pegar a panturrilha, senti queimar. Então, ou seja, você está conseguindo dar o estímulo que precisa ser dado, tá? Então, sempre buscar focar numa boa execução. Não adianta você jogar a carga. Aqui na panturrilha em pé, a gente tem a opção, muitas vezes, da máquina. E com o peso do corpo, vamos pensar que a gente está usando um pezinho, tá? Eu vou até pegar um peso aqui para dar um exemplo, que é um kettlebell, tá? Se a pessoa tem equilíbrio, você pede para fazer aqui, como eu vou fazer no step, eu prefiro segurar aqui. Então, com o peso, seguir na mesma ideia, alongando lá em cima, tá? Buscando tomar cuidado para não gerar sobrecarga em cima dos pés, né? Por exemplo, eu jogar muito aqui em cima e começar a machucar o pé, não. A ideia é a panturrilha, igual eu estou fazendo aqui, eu estou sentindo pegar a panturrilha. Mesmo com poucas execuções, porque eu estou focando no movimento, tá? Vocês estão vendo que o meu corpo está reto, não estou fazendo aqui de jogar para trás, né? E aí, uma dica também. Eu sempre recomendo alguns alunos fazerem um dia sim, um dia não, panturrilha. Por quê? Se o seu objetivo é dar um enfoque maior para panturrilha, eu quero hipertrofia, mas eu quero ter uma panturrilha grande, beleza. Então você pelo menos, sempre dá um dia de descanso, um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Então, lembrando de dar um dia de descanso. Se você fez na segunda, na terça você não treina, então vai ficar segunda, quarta e sexta. No caso, se tem uma academia que abre de domingo, você faz domingo também, tá? Mas sempre lembrando do descanso, porque a gente tem a questão que a gente fala do overtraining. Então, o overtraining é um momento quando você não dá o descanso corretamente à musculatura, ele se exaure e aí o rendimento cai e até se recuperar você perde muitas vezes semanas ou até meses, um mês talvez ou mais de treino, tá? Então buscar sempre respeitar o período de descanso e principalmente focar uma boa execução e a progressão de carga gradualmente, sem querer já pôr um peso grande e se machucar, porque aí você se machuca, o tempo para você voltar você já perdeu talvez uma, duas, 3 semanas, né? Bom, pessoal, a dica em si hoje era mais isso, não era muita coisa, tá? Mas só retomando algumas coisas antes de eu finalizar o vídeo. Então, lembrando, corpo sempre reto, tá? Evitando jogar quadril ou o que for as costas para trás, tá? Mantendo sempre a coluna alinhada, alongando bem as panturrilhas e descendo o máximo que conseguir, tá? Lembrando também que se você fazer uma progressão de carga, tá com o peso aqui, buscar sempre concentrar o movimento. Se você tem dificuldade de equilíbrio, segure, senão você pode fazer aqui. Outra observação, se você tiver na máquina de panturrilha, normalmente a máquina ela tem um braço que sai aqui na frente, então você tem que regular ela. Então, se entrar, também não pode entrar muito baixo, mas entrar de uma maneira que você consiga não se curvar muito, o braço esteja pegando na região do ombro para você fazer a extensão e flexão do movimento da panturrilha, né? Mas no caso aqui, como a gente está falando do step, então você não precisa se preocupar com isso. Mas no caso do braço, uma recomendação, sempre os braços na linha do ombro,
tá? Isso depende da altura de cada um, aí depende do momento da regulagem também. Mas pensar que sempre tá na linha do ombro, talvez um pouquinho acima, só um pouquinho do ombro, coisa pouca, para você poder entrar, que alguns têm uma base para você subir, tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu faça algo mais específico falando da panturrilha sentada em pé, fazendo explicações anatômicas, alguma coisa nesse sentido, é só fazer os comentários. Tem gente já comentando nos vídeos, agradeço pelas pessoas que estão gostando dos vídeos, né? E é isso. Um ótimo término de semana, já estamos quase encerrando a semana. Um grande abraço. Para quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva, @Júnior Personal, e até a próxima.